Olá amigos, olá amigas, tudo bem? Bem-vindo ao CDBN, o canal das boas notícias. Eu queria pedir para você já curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, ativa aí o sininho para que quando nós gravarmos novos vídeos você possa ser notificado pelo YouTube, ok? Bem, hoje eu quero falar sobre a diferença entre arrependimento e remorso. Por isso eu preparei um slide especial que vai aparecer aí no seu vídeo para você poder entender as principais diferenças entre aquele que está arrependido e entre aquele que está tomado de remorso. Porque uma das condições básicas ou a condição inicial para a salvação é o arrependimento. Ninguém pode ser salvo sem se arrepender dos seus pecados. Acompanhe esse slide. Bem, pessoal, vamos traçar aqui uma linha para falar qual a diferença entre arrependimento e remorso. Muito bem, o que é arrependimento? Arrependimento é uma tristeza. E o que é remorso? Remorso também é uma tristeza. Mas as similaridades entre essas duas coisas termina aqui. O arrependimento é uma tristeza pelo quê? Pelo erro cometido. Já o remorso é uma tristeza pela consequência do erro cometido. Eu quero traçar aqui uma outra linha para você entender melhor. Vamos usar um exemplo. Suponhamos que uma pessoa matou alguém. O arrependido, ele sente tristeza pelo erro que cometeu. Ele entende a gravidade do seu erro e ele fica triste por ter tirado a vida de uma pessoa. Já a pessoa que tem remorso, a tristeza dela não é pela ação inconsequente ou desumana que cometeu, mas sim pela consequência, porque ela foi presa, por exemplo. Veja que quando a pessoa não está arrependida do ato, ela foge, ela tenta se esconder da polícia. Já o arrependido se entrega. Ele se entrega e está pronto a pagar pela consequência dos seus erros, porque ele entende que fez o que não deveria. Já o que tem remorso, não. Se ele puder fugir, se esconder, se livrar, é o que ele vai tentar fazer. Então, enquanto o arrependido está triste porque matou, o que tem remorso está triste porque foi preso. Então, se você falar com uma pessoa que tem remorso, perguntar para ela no momento que ela foi presa pelo ato que ela cometeu, se ela está arrependida, ela vai dizer que sim. De repente vai estar até chorando, mas a tristeza dela não é porque ela matou uma pessoa. Ela não está triste porque ela entendeu que ela não deveria ter feito isso. Ela está triste porque teve uma consequência. Ela pensa, poxa, agora eu vou passar anos na cadeia porque eu matei. Mas se não houvesse consequência, ela faria novamente. Já o arrependido não. Ele cai em si, ele sabe que fez algo errado. Se ele pudesse voltar atrás, ele não teria feito. Não por temer a consequência, mas por entender que o que fez de fato foi errado. Veja, João Batista, ele repreendeu de forma dura os fariseus aqui em Mateus 3, versículos 7 e 8. E por que ele repreendeu de forma dura? Olha só, vamos ler. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja, era para João ficar feliz de ver os fariseus vindo ao batismo. Mas João sabia que eles não estavam arrependidos. Eles só estavam indo ao batismo com medo da consequência. Eles tinham medo da ira vindoura, da condenação, medo do inferno. Por isso eles se batizavam, não porque estavam arrependidos, mas porque não queriam ir para o inferno. Quantas pessoas que se batizaram por medo, mas não pela consciência de que estavam erradas. Quantas pessoas se batizaram dessa forma? Ela não estava arrependida, mas ela ouviu uma pregação falando sobre o inferno, ela ouviu uma pregação falando que quem não se batizar não vai ser salvo, então ela corre para se batizar,
mas não porque ela realmente está arrependida dos erros cometidos. Às vezes ela nem se acha tão pecadora. Ela pensa que ela não tem muitos pecados, mas quem crê e for batizado será salvo, então vou me batizar. Para fugir da condenação, mas não de fato porque realmente quer mudar. Então, quando a pessoa não está arrependida, ela não muda, ela continua fazendo as mesmas coisas, só que agora de forma oculta, ela se esconde, ela procura esconder seus erros. Então veja, quando a pessoa está arrependida, o arrependido confessa o que fez e abandona o erro. Já aquele que tem remorso esconde o que fez por medo das consequências. E enquanto não for descoberto, continua errando. Então será que você, meu amigo, minha amiga, você realmente se arrependeu dos seus erros? Ou você simplesmente manifestou um sentimento de remorso, mas continua errando? Então, o arrependimento, ele acontece aonde? Na consciência, ou seja, no pensamento da pessoa. Quando a pessoa ela está arrependida, ela entende que ela errou e que ela precisa mudar. Já o remorso acontece no sentimento da pessoa. Então ela se sente mal pelo erro que cometeu ou pelas consequências do erro que cometeu. Porém, ela não está disposta a mudar. Quando passar essa sensação ruim, ela volta a cometer o mesmo erro. Então, veja o que está escrito aqui em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, né? Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, somente o arrependido realmente reconhece o seu erro, confessa o seu erro, sente pesar pelo erro. Já a pessoa que tem remorso, ela faz de tudo para manter as aparências e não confessar o erro que cometeu. Então, se eu confesso o meu pecado, seja ele qual for, Deus é fiel e justo para me perdoar. Olha só também o que está escrito aqui em Atos 3, 19 e 20. Arrependai-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Quando a pessoa ela se arrepende, ela se converte, ela confessa os seus pecados e os abandona. Então, da parte de Deus para essa pessoa, vem tempos de alegria, de refrigério. Porque o pecado traz tormento, traz peso, mas o perdão traz alívio e traz paz. Então, meu amigo, minha amiga, o arrependimento, ele é um sinal. O arrependimento é um sinal. Que sinal? Esse sinal que aparece no seu vídeo. Sinal de conversão. Quando uma pessoa, de fato, de verdade, se converte, é porque ela se arrependeu. Quando a pessoa está arrependida, ela se converte, ou seja, ela muda de direção. Ela para de praticar os erros que praticava e ela passa a viver para agradar a Deus. Bem, eu espero que tenha ficado claro para você as diferenças entre estar arrependido e entre apenas ter um remorso. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você já se arrependeu mesmo dos seus pecados? Sabe que o arrependimento, ele é um dom do Espírito Santo. Quando a pessoa é capaz de enxergar os seus erros, quando ela consegue entender a gravidade dos erros que cometeu ou que comete, isso é a obra de Deus. O Espírito Santo é que vem para convencer o mundo do pecado. Então, se você caiu em si e percebeu que ainda não se arrependeu, ainda há tempo. Se você analisa a sua vida e percebe que você até se batizou nas águas, mas os motivos que te levaram a isso não foi o arrependimento verdadeiro,
Então se arrependa, peça perdão a Deus dos seus pecados. Ele é fiel e justo, como nós já falamos, para te perdoar de toda a iniquidade. Bem, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu quero pedir para você mais uma vez dar aí o seu like, compartilhar esse vídeo, para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, para que a boa notícia ela não pare. Assim como esse vento que sopra aqui agora, está até balançando aqui o tripé do celular. Olha que paisagem bonita, olha que céu bonito. Céu nublado, mas lindo nesse final de tarde. Tenho certeza que Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mas tudo começa com arrependimento. Arrependai-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que Deus te ilumine. Até o nosso próximo vídeo.